Olá, aqui estamos para falar mais uma vez, né, da Rádio Minas, aproveitando esse gancho aí das bodas de diamantes da nossa gloriosa Rádio Minas, 75 anos no ar. E a gente não poderia deixar, não é, de fazer esses registros, porque os registros do rádio são muito fáceis, né? Pelo menos a minha ótica. Eu não preparei nada, não ensaiei nada, o meu entrevistado aqui também não. Vai fluindo, vai fluindo. Essa aqui que é a beleza das comunicações. E vamos conversar com Evandro Araújo. Se o Rádio Divinopolitano tem um trecho importante na sua história, esse trecho também está ligado a Evandro Araújo. Preste atenção nesse termo, que desde a mais tenra idade, nossa, tenra idade, está ligado à história da Rádio Minas. Ô, Evandro, quando é que você entrou na Rádio Minas? Garcia, 1984, ou seja, caminhando aí para os 40 anos já de... Passando um instante. Era moleque, né? Naquela época, a gente... Quem queria mexer com rádio, você já sabia, desde 10, 12 anos, o cara já começava a pegar gravador, ficar gravando e achar que era locutor, né? E meu sonho, na verdade, a Rádio Minas foi um acidente de percurso na minha vida. Na minha adolescência ali surgiu a FM e a Rádio Castelo Branco, foi a primeira FM aqui da região, começou a Castelo Branco. E numa época em que, para ser locutor de FM, era um padrão de voz da FM do início dos anos 80. Era Canudo. Canudo e cada voz maravilhosa, Rádio Cidade, aqueles negócios todos. E meu sonho era ser locutor de FM, compadre. Eu com essa vozinha de... Não, você tem uma voz. Mas aí ficava ouvindo Everton Gontijo, Ariston de Menezes, Flávio Flora, Edmeia Correia. Esse era o time da Rádio Castelo. E eu falava o seguinte, pô, eu 13, 14 anos, sem chance, né? Aí eu inventei um negócio, eu vou começar a trabalhar no jornalismo da rádio, que quando eu estiver lá dentro fica mais fácil. E procurei o Somairink, eu sabia ali datilografia, né? Que era o básico da época, né? Você tinha que ter datilografia. E já tinha uma certa facilidade em escrever notícias, essas coisas. Digitei lá umas folhas, fui lá no Somairink. Somairink, queria trabalhar, muito difícil, certo? Muito difícil. Essas imitações, isso dá um recorte realmente muito especial. Muito difícil, pode passar na redação, fazer Eu conheci dois caras que sempre fizeram isso muito bem, você e o compadre, o Jarbas. O Jarbas, o compadre era mestre nisso. Mas, então eu comecei a trabalhar em rádio, na Rádio Minas como repórter. Meu chefe de jornalismo era o Augusto Fidelis. Augusto Fidelis, uma bandeira. Uma lenda. Uma lenda, Merece todo carinho e consideração de todos nós. E ali comecei como repórter, redator, a equipe era eu, o Augusto, o Donizete, José Carlos Gonçalves e o Bubu, que tinha pouco tempo de rádio ainda. O Bubu, o João Bosco? O João Bosco. Era essa a equipe do jornalismo, né? E saiu um, saiu outro, cada um foi... o pessoal começou a fazer programa e eu fiquei no jornalismo. E nessa brincadeira, tá caminhando aí para 40 anos. O interessante do rádio é igual na política, o Ulisses Guimarães dizia, né? O cara foi picado pela mosca azul, né? Aí nunca mais... não tem, um negócio muito natural, sai, né? Então, esse é o grande tchan. Você vira e mexe, está sempre na área ali. Se derrubar é pênalti, chama o VAR, hoje chama o VAR. E cartão vermelho pro adversário. Mas foi uma época romântica, foi uma época muito boa. E tem inclusive uma passagem, porque eu acabei ganhando um apelido também, né, Garcia? Sabe? Também Os seus apelidos são contador de histórias aqui do rádio. Eu, molequinho, aí eu me lembro um dia, estava no estúdio de gravação com o Renato Rezende, montando os jornais,
E aí, abre a porta, Samairinha, chegando um rapaz, nós vamos comprar umas vinhetas dele. Por favor. Aí entra lá, seu Garcia Júnior, da Rádio Inconfidência. Aquele tempo era importante você eu trabalhar falei, na nossa, Rádio Confidência. Garcia Júnior aqui, aí você chegou lá com as fitas de rolo, as vinhetinhas, nossa. Contei pra turma à noite, né? Conheci o Garcia Júnior. Muito difícil. Interessante, né? Interessante. Você, depois que passa, é que a gente percebe a importância que aquilo tinha na época, não é não? Sim. Que é você trabalhar no rádio da capital. E a Rádio Inconfidência, já naquela época, estava numa decadência danada, né? Ela já não era... Já não era a Inconfidência ali dos anos 60 e 70, né? É. Mas ainda... Ainda tinha o seu glamour, né? Tinha o seu glamour. Ela equivalia ao que é Itatiaia hoje. É verdade, é verdade. Tanto no futebol, que sempre foi o carro-chefe, né? Carro-chefe. As rádios, aliás, as rádios viviam em torno do jornalismo e do futebol. Sim. Você tinha outras vertentes no segmento do rádio, mas não tão importante quanto esse binômio. Era FM. Jornalismo Você quer ouvir e futebol. música, você escuta FM. Então, é interessante a gente colocar isso né, para que o ouvinte possa dimensionar a importância do rádio naqueles anos 60, naqueles anos 70. E é por isso que a gente está sempre reunido, conversando, trocando uma ideia e tal. É muito salutar e muito instrutivo. A gente ajuda, de uma maneira ou de outra, a contar a história do rádio. E tem uma coisa que é o seguinte, eu já falei isso com o Garcia, com outros amigos radialistas, é de que, como tudo na vida, como toda profissão, tem as coisas que são da gente radialista. Tem piada que só a gente acha graça. É claro. Bem lembrado desse detalhe. A gente, cada mês, eu imagino que numa reunião de médicos, eles devem fazer comentários lá e soltar piadas que só eles entendem. Só eles vão achar a graça. Aí gente que não vai ficar boiando. Meio de advogado, eles vão lá, contam uma história que eles acham o máximo, né? E a gente radialista também tem isso. A gente conta um caso para uma pessoa que não tem essa vivência do rádio, que não conhece o rádio, a pessoa fica esperando o final da piada, acabou. Acabou, mas só isso? É isso. Eu falo para eles, Sérgio. Eu já falei que eles não precisam forçar a voz, porque a voz já sai naturalmente. Eu falo, não preciso impostar. Agora você conta aí porque... É porque um amigo nosso foi dar um curso num supermercado, é piada, que eu e o Garcia adoramos essas piadas, é a turma de rádio, né? Quem não é, às vezes não entende. Um amigo nosso, que é um grande locutor, foi dar um curso pro pessoal que faz... locução de supermercado. Locução de supermercado, né? Então ele chegou lá e tinha um outro radialista que trabalhava lá e tal. E ele contando pra gente e esse radialista que já fazia locução de supermercado, impostava a voz. Olha as ofertas aqui. Queria falar mais grosso, aquele negócio, né? Então ele falou que chegou, o pessoal falou, olha gente, vocês têm que falar de forma clara, abrir a boca, ser claro na comunicação, tá? Não precisa impostar a voz. E aí então esse radialista pediu a palavra, eu falo isso para eles todo dia. Mas não tem problema. A voz tem que ser natural. Essa é uma das mais engraçadas que sempre também, quando eu vou mexer com alguma coisa de locução, porque a gente está sempre sendo chamado. Agora não, até que sossegou um bocado, né? Mas aí, tão logo foi instalada aqui a Faculdade de Jornalismo, a gente frequentava muito, contar umas histórias, falar sobre futebol, né? Contar essas coisas engraçadas do dia a dia do rádio. E isso realmente é uma veia pitoresca da história do rádio, né?
como tem os animadores, né, os sertanejos e tal. Fico, por exemplo, foi uma das figuras mais engraçadas que eu tenho no conheci. YouTube uma Você tem entrevista lá. do Fico. Eu fantástico. eu sempre visito lá. Tem não? lá uma entrevista do Fico que é fantástica. Eu sempre tive, Garcia. A curiosidade, agora de forma mais fácil, porque agora você pega o celular, vai lá, grava. Né? Mas antes era tudo mais difícil, gravação. Então eu, no início, foi 2006, eu vim aqui na Rádio Minas e gravei o Fico, fazendo programa um dia à noite. Então, assim, é divertido, tá lá no YouTube, você digitar aí Evandro Araújo, Fico, Divinópolis, você vai achar essa entrevista. E o Fico falando comigo, você me pergunta isso, depois você me pergunta onde que você nasceu, Fico. Aí eu respondo, aí você me pergunta como que eu vim. Ele dirigindo a entrevista, né? Eu pensei, eu vou cortar isso não, eu vou deixar isso aí na parte da entrevista. E tá lá, ele, olha, você fala assim, depois você fala assim. O Fico tinha uma peculiaridade, né? Que ele era o único naquele estilo dele. E né? ele, nessa entrevista, eu estava até assistindo outro dia, revendo, ele morreu sem realizar o sonho que ele falou para mim, que ele ainda tinha na comunicação. Qual que era o fazer sonho o dele? programa aqui na TV Candidez. Ele queria fazer, né? Eu falei, Fico, então qual que é o logo sonho? foi instalada a TV Candidez, mexeu com todo mundo, né? Ele falou assim, eu ainda quero fazer o programa do Fico na televisão. E ia ser um sucesso, né? Com certeza, a turma gostava do Fico. Porque ele era o natural, né não? O Fico era aquilo ali, né não? Sem forçar a barra, sem nada. Uma figuraça, o Fico tem uma história dele, tem muita história do Fico que é lenda. Eu trabalhei com ele desde 84, então a gente sabe muita coisa que é lenda. Muita coisa é verdade, algumas foram aumentadas, e tem umas que são verdadeiras. Eu tenho uma do Fico, isso aconteceu comigo. A Rádio Minas ainda era aqui na rua São Paulo, em cima do Divinópolis Clube, e era carnaval. Estávamos na rádio, eu, Everton Gontijo e Renato Rezende. E o Fico chegou lá um dia e falou o seguinte, eu comprei uma caminhonete. O mais importante, a sua imitação é perfeita. O Fico, eu comprei uma caminhonete. O Everton, muito sacana, espirituoso, né? Duvido, Fico. Olha os documentos aqui. Tirou os documentos e mostrou pro Everton. Era um Dutch ainda, grandão, que tinha. Aí o Everton pegou o documento, olhou, de sacanagem. Falou assim, Fico, o que é isso que está escrito aqui? Aí o Fico pegou, olhou. Pick-up. Modelo do carro, picape. Pick-up. Fico, o que é isso, pick-up? É o nome do antigo proprietário dela. Tem outras histórias do Fico que eu sou testemunha. Se a gente não conhecesse, a gente não acreditaria, né? Eu tenho lá em casa a revista Isto É, que trouxe a história do Fico no comício lá no Danilo Passos, do Videverso. Sim. Ele chamando lá os candidatos que apoiavam o Gabriel. Foi virar aí a página. O Capitão Dias, que fazia a lista, e era muito formal o Capitão Dias, né? Colocou o nome de todo mundo e embaixo escreveu Videverso. Para virar e continuar a chamar, né? Aí eu fico, vamos chamar agora o fulano de tal, o fulano, aí subir. Aí vamos chamar agora o Videverso. Alô, Videverso. Aí eles falaram, Fico, vira a folha. Olha, você está falando aqui que o Videverso virou a folha e foi pro lado do Jaime Martins. Está na Isto É, eu tenho a revista lá em casa. Essa história realmente é verdadeira e foi... Então, são essas histórias que fazem o rádio, né? E toda cidade tem suas figuras típicas, pitorescas. Eu também vi coisas do Arco da Velha, esse Brasil afora, viu? Compadre Caroba! Compadre Caroba foi um amigo meu, repórter de campo, repórter de futebol, que a gente fala repórter de campo, lá na Rádio Cabugi de Natal, no Rio Grande do Norte, né? Então, aí o comentarista... Essa história é ótima. Comentarista muito sacana, né? Você pouco tempo da cidade. Eu estreando lá e tal.
Ele falou, manda um abraço aí pro compadre Caroba. E eu tô lá, bola com o ABC, desce, vacil desceu, levantou na grande área, bola pela linha de fundo. Alô, compadre Caroba. Santa Maria. Esse compadre Caroba subiu igual um foguete lá da pista. Era Acho que repórter. ele vinha até pendurado no cabo do microfone, sabe? Porque corria a lenda, né, que o compadre Caroba tinha um flerte. um flerte lá com a comadre, coisa e tal. do repórter. Sabe de quem que eu lembro? Daquele Mussum. Pense num homem arretado. Aí o repórter veio correndo. Nossa Senhora. Quem é que foi? Foi o Franklin Machado. E pediu para me dar esse alô, que a pessoa é sua conhecida, a pessoa da sua intimidade aí e tal, mas quase que sai morte, né? Porque lá no Nordeste eles não brincam não. Lá o negócio risca a faca no chão, fala sua mãe aqui e a minha aqui. Quem for mais homem, pisa na mãe do outro. Foi um cospe aqui. É verdade. Mas tinha história, Garcia. O rádio aqui... Hoje é tudo muito profissional, eu falo isso com o Mairim, que a gente chega na rádio, tudo funciona, tudo bonito, tudo arrumado. Antigamente era tudo na raça, né? É no peito e na raça, você tem... Eu gosto muito de citar uma frase quem fala muito isso aqui, é o Kleber Faria. Ah, o Klebinho é outra figura, exponencial, gostou do exponencial? Exponencial é bom. O Kleber fala assim, fazê-la igual o Galvão Bueno é fácil. Ar-condicionado. 300 pessoas ali para te dar o suporte. Quero ver o Galvão fazer aqui no interiorzão. E é uma verdade, né? É uma verdade. Aqui teve uma época, Garcia, em que o alemão era técnico da rádio e porteiro do Cine Divinópolis. O Cine Divinópolis era na Rua São Paulo, embaixo da rádio, né? Então, o alemão fazia as duas funções. Aí ele olhava mais ou menos o disco, o tamanho da faixa, pegava umas músicas... Calculava ali 4, 5 minutos. Corria na portaria, liberava a catraca, recolhia os ingressos, voltava, trocava o disco e de vez em quando ele soltava o jornal também, que o jornal era gravado às 9 da noite, às 10 da noite. Aí ele soltou lá o jornal das 9 e correu lá no cinema e acho que ele distraiu no cinema. Quando ele voltou, já estava no jornal de meia-noite rodando. Isso 9 e pouquinho, em Divinópolis, meia-noite. O seu redator. E aquilo rodando solto. Sempre teve essas figuras pitorescas, né, que passaram pelo rádio, né? E era muito interessante, porque era tudo muito simples, né? Ninguém tinha maldade em fazer, vamos botar entre aspas aqui, uma sacanagem com o cara e tal, jogar o cara numa dolorosa de uma fria. Eu tenho... Tem sacanagem também, né? Tem. Eu, 1985, mais ou menos. 85, 86. Eu e o Jorge Neto, nós inventamos de fazer um teste para locutor. Essa é ótima. Vamos fazer um teste. Essa é ótima. Teste de locutor. Na verdade, a gente não queria descobrir talento nenhum, não. A gente queria gozar os caras. Queria sacanear. Né? E eu era o responsável por redigir as notícias. Então os caras vinham, gravavam o texto e depois a gente colocava isso no ar para escolher o melhor locutor e tal. Tanto é que nessa época... E aí quem é do ramo já entende, né? Foi nessa época quem apareceu aqui para fazer um teste. A hora que ela começou a ler, ela saiu do estúdio, me entregou a folha e falou, isso aqui é sacanagem. Foi embora. Pouco tempo depois ela já estava trabalhando na Rádio Divinópolis, que é a Valéria Alcântara. Sim. Grande Valéria Alcântara. Grande Valéria. Então, grande profissional, é do ramo. Só que bateu o olho e ela falou assim... Manjou logo, né? Mas o que tinha escrito lá? Eu pegava as notícias, compadre, datilografadas, e ainda cometia uns errinhos de digitação ali, para ficar mais difícil ainda. E a maioria das notícias eram notícias internacionais. Aí então o cara chegava, sentava, você falava assim, grava o prefixo da rádio. Aí o cara, ZYC717 e tal, falava. Agora você vai
lê essas notícias aqui para mim. Pô. Aí você saía, ligava e o Renato ficava sério lá olhando pro cara, morrendo de vontade de rir. Os caras lendo a notícia. E né? ele tinha que gravar, aprovar ou reprovar. Eu deitado do outro lado e de ouvir os caras. Olha que covardia, né, compadre? E aí apareceu um cara, e eu lamento, uma das tristezas que eu tenho do rádio foi de não ter gravado, não ter guardado essa fita de rolo com as gravações. Porque uma das melhores frases assim, desse dito, que foi dita lá, assim, hoje eu conto, mas eu queria ter isso gravado. Eu não esqueço disso. A frase era, na época em que tinha os pilotos de Fórmula 1, Nelson Piquet, Ayrton Senna já corria, Gerhard Berger. Um piloto francês. Que era o piloto. Aí a notícia era assim, Ayrton Senna em primeiro lugar, Teve e aí falava assim, em segundo, Gerhard Berger, com a McLaren, não sei o que lá, tal. Então tinha uns nomes de escuderia e de pilotos lá. Então, essa frase ficou, né? E a McLaren de Gerhard Berger. Essa era a frase, o recorde. E a McLaren de Gerhard Berger. Aí o cara vem, né? Porque a Fórmula 1 teve tal. Aí chegou na frase. Aí o cara bateu o olho e não podia parar e já emendou. Yenemacher et Checherav Brecher. Aí não teve jeito. Acabou o texto, né? Aí depois tinha uma notícia lá de um acidente com o Nelson Piquet, correndo na Indy, que ele bateu. Aí o cara já estava tão perdido com a confusão. E o Nelson Piquet quebrou as 3 pernas. As 3 pernas? Porque a notícia era que ele tinha quebrado as 2 pernas no acidente na Indy que teve. E virou. Então eram as coisas que a gente fazia, assim, mas e depois acabou que ninguém foi aprovado, né? No concurso. E de veras é um negócio interessante, porque essas coisas marcam, né? Essa do... Yenemacher et Checherav Brecher. Eu não dou conta de repetir isso, não. Eu nunca esqueci essa frase. Nossa Senhora. Uma coisa também que até aconteceu aqui no Rádio Divinopolitano e já tinha acontecido também no começo, quando eu comecei a trabalhar lá em Barbacena, que eram aquelas produções de Vida de Cristo. Você rádio teatralizava, era o rádio teatro, né, para contar a vida de Cristo, né? Então tem várias. Tinha uma fala lá, uma ponta. Essa ponta aqui, não, chama o Bibelô. Bibelô era o cara que tomava conta lá do café e tal. Eu tinha pedido de Bibelô. Não, isso aí o Bibelô mesmo fala. É uma falinha só e tal, curtinha. Então ele tinha que falar, né? Então o cara que fazia o Jesus Cristo era, claro, o sujeito que tinha a voz mais bonita da rádio. Porque tinha que ressaltar, né? Então tinha o Bibelô tinha que chegar perto dele, falando, Jesus, estão chamando lá fora. A mãe dele, o pai dele, os irmãos, né? Sou Jesus, estão chamando o senhor lá fora. Porque ele tinha respeito pelo cara que estava fazendo o Jesus. Tem um monte desse negócio aí. Aqui né? O nosso Jesus... José Carlos Gonçalves. Vamos pregar Jesus. Esse programa não vai acabar bem, viu? Zé Carlos disse que a Verônica, a Madalena, uma daquelas figuras bíblicas, né? Estava lá aos pés da cruz, né? E ela ficava, meu senhor, e passando a mão assim nos pés, né? Mas é que tinha um anel que estava quebrado. Que rasgando a perna. Tinha um anel quebrado. Aí ele, o anel está arranhando o meu pé. Aí vocês vão cortar o meu pé, vão amputar o meu pé. Porque o Zé, eu tô falando porque o Zé tinha mania, se você estiver vendo, um abraço. Ele falava, ia fazer assim. As suas imitações destacam realmente essas particularidades dos personagens. A melhor cena que eu vi de Jesus não foi de rádio, foi de televisão.
fui fazer uma reportagem uma vez na Encenação de Cristo, aqui na Praça da Catedral. E durante a encenação lá, o momento que o Cristo saía, ficava fora de cena um tempo, né? Estavam acontecendo as outras coisas lá em cima do palco. E eu estava nos bastidores lá, acompanhando, ali em frente à catedral. E nisso, não vou falar o nome do artista, para não... Eu tô lá esperando, a hora que eu chego debaixo do palco, assim, um tablado alto, bonito, né? A cena acontecendo, era à tardinha, uma sexta-feira, à tardinha, sexta-feira santa. Quando eu chego lá embaixo do palco, tá Jesus Cristo sentado, perninho cruzado, fumando um cigarro. Só aqui, ó. Eu tinha que ter a câmera aqui para registrar uma cena dessa. É isso aí. Tranquilão, esperando a morte, a crucificação. Inclusive tinha um ator, rapaz, eu achava ele fenomenal, que fazia o Pôncio Pilatos, um ator aqui da cidade mesmo, fazia o Pôncio Pilatos e tal. Até muito articulado. O Zé Alves. O Zé Alves. Zé Alves. O Zé Alves fazia aquilo muito bem, o Pilatos, né? Porque ele era eloquente, então ele falava. E gostava. O Zé sempre foi um dos pilares do Nova Jerusalém, né? Eu ia perguntar se ele é vivo, mas... Acho que sim, o Zé está aí dando trabalho aí. Encontrei com ele há pouco tempo na rua. O Zé tem uma história com Nova Jerusalém muito bacana. Realmente, esses episódios marcaram. Né? E o rádio sempre transmitiu isso, né? A gente transmitia ao vivo, justamente. A gente passava para lá, né? Tinha a parte de montagem, que era tudo gravado, né? Então o rádio retransmitia aquilo, não é não? O rádio retransmitia aquelas falas, aqueles diálogos. E isso teve época, inclusive... eu era muito pequeno, lembro disso, que a rádio, na Sexta-feira da Paixão... Tocava só música clássica. Só música clássica, umas músicas fúnebres, umas coisas assim. Pois é. Essas vozes do além, né? Essas vozes do além. Olha, 3 minutos para você encerrar o programa. Mas ela vai fluindo bem, viu? Eu estou aqui rebuscando alguma coisa. Tem uma também lá de Natal, que a gente estava... narrando lá, não sei se é Vida de Cristo ou negócio de carnaval. Aí Araújo Rodrigues, repórter, Araújo Rodrigues, lá vem Lucifer com o seu tridão, lá vem Lucifer com o seu tridão, que é aquele tridente. Então são coisas que você não esquece. E nesses 75 anos da Rádio Minas, quer dizer, quantas figuras, quantos personagens que passaram fazem parte da história. Né? O rádio é o companheiro ainda de vários momentos, de tanta gente. Claro que o rádio vai mudando, esse rádio de hoje é muito diferente do rádio antigamente, ali dos anos 70, 80, 90, que era também diferente do rádio lá dos anos 50 e 40, mas é o rádio. A essência no final é a da mesma. História é aquela voz que te acompanha ali o tempo todo. O rádio sempre teve uma vantagem, né? Você não precisa ficar olhando para ele, igual você fica olhando na televisão, fica olhando no celular. O rádio, o rádio é só áudio. Está fazendo alguma coisa ali, ouvindo história. São essas histórias fantásticas, né? Que construíram, por exemplo, aqui em Divinópolis, essa belíssima trajetória da Rádio Minas, que está completando 75 anos. Não é fácil não, né? Muita coisa. 75 anos. Eu me lembro que a primeira rádio a entrar no ar em Minas foi a PRB3 de Juiz de Fora. A Rádio Sociedade de Juiz de Fora foi a primeira rádio, porque Belo Horizonte mais nova, né? Ouro Preto era a capital, então tiraram... A proximidade já com Juiz de Fora, com o Rio, já trazia aquele clima praiano, né? Tinha para Juiz de Fora, né? Tinha até o Alaí contando umas histórias que ele chegou no hotel e falou para o recepcionista, lá em Juiz de Fora, tinha transmitir um jogo do Guarani lá contra o Sport Tupi. Eu quero um apartamento de frente para o mar.
Aí o Tonico, eu também quero. Porque tinha essas manias de falar que Juiz de Fora tinha praia, litorâneo, né? litorâneo e tal. Mas, ô Evandro, muito obrigado, viu, de você ter prestigiado aqui o nosso Gente da Gente. São histórias, né? Como diz o Roberto, né? Que nós sentamos aqui para contar aqui, né? Essas histórias. Um pedacinho dessas histórias. E é realmente fascinante, viu? Mas muitas histórias ainda serão Nós contadas. vamos fazer depois a segunda edição desse nosso bate-papo, continuar. Tem muita história boa ainda para a gente contar. Evandro Araújo, isso é uma figura Eu tenho que extraordinária. terminar com a frase que também ficou famosa aqui em Divinópolis. É fogo! É fogo no rádio do povo! Era o balanço geral. Muita gente entendia outra coisa, né? Mas era a rádio do povo. Era a rádio do povo. Um abraço e até a próxima.